Eu já fiz alguns vídeos falando sobre as apresentadoras que adotaram o formato do show da Xuxa em outros países. Teve programa similar na Argentina, na Colômbia, no Peru, no Paraguai, no Uruguai, no México. E teve alguns programas que tentaram fazer diferente. Era igual, mas diferente. É o caso do Nubeluz, o tema de hoje. Olá, bem-vindos à TV, eu sou o Léo Cordeiro. Antes de começar a falar do tema de hoje, eu quero agradecer ao Rafa, do perfil Xuxa Espanhol, do Instagram, que me enviou vários links para eu preparar o roteiro e também me ajudou com algumas dúvidas que eu tinha. Então, vou deixar o link dele aqui embaixo para você conhecer o perfil e se inscrever. E como eu disse na introdução que haviam vários programas similares ao show da Xuxa em outros países, uma dessas apresentadoras que podemos dizer que foi a Xuxa em seu país é a Juliana Maiotti, ou Maiochi, que teve o El Show de Julie no Peru. O programa era transmitido pela Pan-Americana Television e durou até 1990, quando ela se mudou para o Equador. Detalhe, o show de Julie era inspirado no show da Xuxa, mas parece que não tinha autorização de reprodução, então com a saída, a emissora resolveu criar outro programa com algumas alterações. A década de 80, apesar de todo o romantismo de quem passou por ela, mas não pagava boleto, foi terrível. E não só no Brasil. O Peru estava passando por uma crise difícil econômica, os apagões que aconteciam na Argentina também acontecia por lá, além de terrorismo, como se tudo já não fosse difícil o suficiente. Então a Pan-Americana Television, passando por cima de tudo esse negativismo, chamou o dramaturgo Alonso Alegria, que formou uma equipe criativa com uma linguista, um designer gráfico e duas escritoras que apresentaram 5 projetos de programa. Um aconteceria em uma loja de brinquedos, o outro no interior de uma nave espacial, o terceiro em uma nuvem, o quarto era uma casa mágica e o quinto um parque de diversões. E a Pan-Americana escolheu qual? A nuvem. Por isso Nubeluz, nuvem de luz. O programa deveria passar a ideia de uma festa infantil, por isso a palavra programa estava banida desse programa. E outro detalhe descrito pelo criador do infantil é que o comando da atração não ficasse na responsabilidade de uma só pessoa. Então abriu-se um casting para selecionar 2 animadoras. A primeira a ser aprovada foi uma modelo de comerciais de TV e catálogos de beleza, a Mônica Santamaria Smith. A segunda eleita também era modelo, uma argentina, radicada no Peru, a Almendra Gomelski, que era amiga de Mônica e só foi fazer o teste por insistência dela. Mas eu era súper vergonzosa. Uma coisa era fazer comerciales e outra coisa é salir em um programa de televisão com a referência que eu tinha de Xuxa ou Julie Maiochi, ¿no? Tal festa acontecia em uma nuvem mágica que se deslocava de um lugar para o outro, comandada por Glufo, um alienígena que se fez amigo de 2 meninas quando elas perderam seus pais em um acidente de carro. Em sua língua Gluffic, ele as chamava de Dalinas. Elas não eram apresentadoras e nem tinham nome, eram simplesmente Dalinas. Então, quando recebiam convidados, eles também não podiam fazer qualquer menção ao país ou qualquer coisa da realidade para não estragar a fantasia, apesar que alguns esqueciam e acabavam comentando. Junto com as Dalinas existiam outros integrantes no elenco, como um grupo de garotas que se chamavam Cindelas e um grupo de garotos que se chamavam Golmodis. Seriam equivalentes a Paquitas e Paquitos da Xuxa. E um grupo de crianças que se chamavam Dicolines. As crianças que participavam do programa, uma média de 120 por gravação, eram chamadas de nubecinos, os baixinhos. E os que assistiam de casa eram os nubetores. E todos os jogos para um entretenimento, né, dos convidados da festa deveriam envolver os elementos de uma nuvem, ou seja, água, ar e luz. Tudo era muito grande em algumas brincadeiras, até que são bastante familiares, se for reparar. Como esse tobogã, por exemplo, que já vimos no programa do Silvio Santos e do Ratinho. E essa roda que já vimos no Passo Repassa. Quem se inspirou em quem, eu não sei, né? Não investiguei para saber. Os participantes recebiam um cone misterioso, ninguém podia abri-lo no programa, ninguém sabia então o que tinha dentro. E após alguns atrasos na confecção do cenário, aliás, e que cenário, né? Porque era enorme, o Nubeluz entrou no ar no sábado, no dia 8 de setembro de 1990, às 8 horas no Peru, com transmissão simultânea para os Estados Unidos. As transmissões aconteciam em um coliseu com uma plateia gigante, né? Deveria ter 2 programas no fim de semana, com 4 horas de duração ao vivo.
e durante a semana a produção ficava encarregada de revisar os jogos, buscar os participantes, enfim, preparar todo o programa do fim de semana. Alguns álbuns foram lançados, o primeiro em 1990, com 8 canções, foi distribuído apenas para o Peru. Depois, em 1992, o mesmo álbum foi lançado para o mercado internacional, e no mesmo ano, um CD intitulado Gozar, incluindo o karaokê das canções, e ainda em 92 foi lançado um terceiro álbum intitulado Alma Latina, com 5 novas canções e 3 do álbum anterior, e karaokê de todas elas. O produtor era o mesmo que tinha feito os álbuns de Julie, a sonoridade era bem parecida e o padrão de poucas canções, né, com karaokê incluído no álbum, isso foi mantido também. Aliás, as canções de Eu Quero Ser e Papi Deja de Fumar do primeiro álbum são versões de Quando Eu Crescer e Pare de Fumar do álbum Trem da Alegria de 1988. Em 93 foi lançado o álbum La Naturaleza, no mesmo molde dos anteriores, com 8 canções e karaokê de todas, mas foi disponibilizado apenas na Argentina. Depois disso, as apresentadoras gravaram outras canções, mas não tiveram discos editados, né? Ainda assim podem ser encontrados no YouTube como álbum sob o título de Compartir e Hola Todo Mundo, que foi compilado por fãs, os fanmades, como a gente costuma chamar. No Helio TV você encontra vídeos sobre os mais variados temas que certamente fizeram parte da sua história. Eu preparei algumas listas que com certeza você vai gostar. E conheça também os meus outros canais, em português e espanhol. Divirta-se! Você já me segue no Instagram? Sempre antes de estrear um vídeo aqui no canal, você já tem um spoiler ou um complemento no perfil do canal. Se quiser saber um pouco mais dessa pessoa que vos fala, tem o meu perfil pessoal também. O link está na descrição do vídeo aqui embaixo. É só clicar que você vai direto para lá. Bom, quando a equipe não estava em turnê, descansava às segundas-feiras e de terça a sexta-feira eles ensaiavam coreografias, as apresentadoras tinham aula de canto e dicção e aulas de atuação também, né, para o programa, e na quinta-feira eles faziam um ensaio geral para que tudo saísse da melhor forma possível. Até as brincadeiras eram ensaiadas com as crianças antes do programa entrar ao ar, ou seja, quando o programa entrava ao vivo, não tinha uma brincadeira sequer que as crianças que participavam já não tinham testado antes. Como o infantil foi muito bem aceito e deu ótimos níveis de audiência para a emissora, os produtores tiveram a ideia de lançá-la no exterior. Para isso, em outubro de 91, foi adicionada uma introdução ao programa, produzido vários videoclipes também, e criaram as personagens nubelinas, que eram apresentadoras de outros países convidadas para participar de um programa e assim aumentar, né, o engajamento em seu país de origem. No entanto, a estratégia para essa internacionalização não deu bons resultados financeiros, porque os diretores cederam, né, a outros países o formato gratuitamente, com a intenção de captar patrocinadores para a produção de produtos da marca Nubeluz. Ou seja, todos os países de língua hispânica da América receberam um programa de graça, mas o retorno esperado com a produção e venda de produtos não aconteceu como esperado. Em Peru havia sandálias, bonecas, cereais, biscoitos, entre outros produtos, mas em outros países isso não aconteceu. A exploração da marca não funcionou como esperado. Então estima-se que a produção perdeu algo em torno de 6 milhões de dólares com essa estratégia. E nem tudo que envolvia essa nuvem mágica era luz. Em dezembro de 92, a Dalina Mônica deixou o programa e em seu lugar entrou Liliane Brown. Mas ela não foi bem aceita pelo público, então em março de 93, a também novata Xiomara Cibili, que havia entrado no programa como uma nubelina, foi promovida a Dalina. Ou seja, a convidada para participar do programa como apresentadora oficial. E detalhe, a Xiomara, ela tinha apresentado um programa similar ao show da Xuxa na Colômbia, chamado Todo Mundo Está Feliz, com o codinome de Xiomi. Eu já fiz um vídeo aqui sobre ela. Em junho, a Mônica voltou ao programa, ficou com 4 apresentadoras, mas elas se revezavam na apresentação, né? Então era sempre 2 que apareciam na TV. Geralmente a Mônica dividia o palco com a Xiomi e a Almendra com a Liliane. Raramente a Almendra aparecia com a Xiomi ou a Mônica com a Liliane. Inclusive houve boatos de que as duas principais, né, Almendra e Mônica, tiveram um desentendimento e por isso não faziam mais programa juntas. Eu acho que é só por uma questão de estratégia, porque eram as duas mais queridas, mais antigas. Em poucas ocasiões, as 4 apareceram de uma vez, como no especial do 3º aniversário do Infantil, que foi em 94. E foi neste ano, quando tudo parecia ir muito bem, e até se falava de uma minissérie do Infantil,
que ocorreu um fato inesperado. A apresentadora Mônica Santamaria foi encontrada sem vida em sua casa no dia 14 de março de 1994, com um tiro no palato. Inicialmente, as informações eram de que ela estava manuseando uma arma e disparou acidentalmente, mas depois confirmaram que foi proposital. Imagina o choque, a repercussão que isso gerou para os fãs e para o programa. É difícil imaginar que uma pessoa tão querida, que era um modelo, para muita criança, vai ter um fim tão trágico. A produção deu um jeito de explicar o ocorrido com um programa especial, misturando imagens de arquivo com um dos programas inéditos que ela participou junto com a Almendra. Há coisas que sucedem no Etor que não compreendemos e que nos causam muito dolor. Alguns países, inclusive, resolveram ignorar o fato, e a emissora original resolveu interromper as gravações de novos episódios, optando por apresentar apenas material que já tinham gravado, de 93 e 94. Aí, depois do ocorrido, a Lily optou por não renovar o contrato e voltou a morar nos Estados Unidos, enquanto que a Almendra e Ciome visitaram vários países que a turnê do Nubeluz ainda não tinha ido, e só no final de 94 é que os produtores começaram a planejar o retorno do programa, compondo e gravando novas canções e renovando o elenco. A Karina Calmeir entrou como uma nova Dalina e o grupo das Cindelas e dos Golmodis foi todo trocado. Além disso, o Glufo, que até então era um personagem fictício, não aparecia, ele começou a aparecer. Segundo Rocky Hernandez, uma das produtoras do programa, Glufo não havia aparecido antes porque a equipe de produção não chegava a um consenso sobre a aparência do personagem. Em fevereiro de 95, a nova temporada começou de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas, e aos sábados e domingo, das 8 às 12 horas, mas não teve o sucesso esperado. No final de março, a Almendra deixou o programa e em julho a Ciome também saiu, deixando Karina sozinha na apresentação, que passou a ser feito no cenário que era utilizado nas turnês, ou seja, bem inferior, bem menor em relação ao original. E pouco tempo depois, o infantil deixou de ser produzido no Peru. A Pan-Americana decidiu transferir a produção para a Venezuela para realizá-la em coprodução com a rede Televen e depois com a RCTV entre 96 e 97. Lá tiveram que produzir uma réplica exata do cenário, dos jogos, dos figurinos e escolheram outras 3 garotas como Dalinas. E embora tenha feito sucesso na Venezuela, não aconteceu o mesmo em outros países como o programa original. A partir de março de 96, os programas gravados na Venezuela foram transmitidos no Peru, mas devido à baixa audiência, saiu do ar em novembro e o canal por satélite Sur Peru transmitiu reprises dos programas originais de 90 a 96, que durou até 2001. Na Venezuela, o programa teve suas gravações até 97. Em setembro de 2010, Nubeluz comemorou 20 anos desde o seu lançamento e em 30 de outubro do mesmo ano o elenco do programa se reuniu para uma série de shows. Alguns integrantes promoveram o evento na rádio e na TV, com grande sucesso, participando de diversas entrevistas. Outro reencontro aconteceu em fevereiro de 2016, para celebrar os 25 anos. Além da trágica perda da Mônica Santamaria, 2 das Cindelas perderam a vida em um acidente de carro, a Valéria Lake e a Vanessa Viale. Em agosto de 93 foi gravado um piloto em inglês para o público dos Estados Unidos e enviado para os canais ABC e NBC. Amy Sofia e Monica Potter foram escolhidas como Dalinas, mas o programa lá não foi aprovado porque em inglês o nome não tinha a mesma essência. Ainda assim houve um plano para vender o programa dublado, e para isso os produtores fizeram algumas alterações para se adequar ao mercado internacional. Isso incluiu os figurinos, que tiveram as tradicionais botas compridas e roupa curta, apertada, trocada por roupa mais longas e comportadas e sapatos mais baixos. Nubeluz teve um piloto dublado para o português também, mas nunca passou em nossa TV. Bem-vindos todos à Nubeluz! Hoje nós preparamos um programa realmente incrível, com muitos jogos e especialmente com muito amor para todos vocês! E da minha parte é isso, eu fico por aqui, nos vemos no próximo vídeo, até lá, um grande beijo, tchau!